Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 18 de setembro, eh, que dia é hoje? Quarta-feira, né? Quarta-feira, estou meio perdido. Estamos lendo aqui, queridos, Salmos 94, versos 12 e 13. Bem-aventurada a pessoa a quem disciplinas, ó Eterno, aquele a quem ensinas a tua lei, calmamente atravessará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma fossa se abrirá. Esse salmo nós não temos certeza da sua autoria. Na verdade, é desconhecido. Os estudiosos, por causa da semelhança do jeito de escrever e tal, atribuem ao salmista Davi, o rei Davi. E quando foi escrito, por que foi escrito, esse contexto histórico, nós também não temos certeza. Mas é uma grande constatação que ele faz aqui numa brincadeira com perguntas retóricas e com constatações das coisas como são, e principalmente, apesar dele fazer perguntas retóricas em relação à impiedade, à petulância, à arrogância do ímpio, a aparente força que o ímpio tem, liberdade, como eles parecem penitentes, assim como ele não parece que são que que vão ser freados, né, que vão parar de fazer o que fazem, de como eles estão sobre os outros homens numa condição de impunidade, né, aprontam, fazem determinadas coisas e não se importando com os outros homens. Então, os ímpios, em relação aos outros homens, são aqueles capazes de atrocidades, capazes de injustiças. E quando se fala de injustiça, é muito interessante. Nos Salmos, no Velho Testamento, é o abandono da seguinte causa, né? Cuidar dos órfãos, das viúvas, do desamparado, acolher o estrangeiro. É destas coisas que a essência da lei ensinava, né? Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Mas a impiedade passava por cima de tudo isso. E não só isso, mas matava a viúva e o migrante, trucidam os órfãos, né? E ainda tinha a petulância que eu me referi, de dizer Deus nada a ver. Não se atém aos detalhes da terra. Isso é prosa de ímpio. Ah, você acha que Deus está se importando com isso? É como se dissesse, a terra é nossa, o problema é nosso, é gente que, entre aspas, administra, né? E, enfim, aí vem as perguntas retóricas que o salmista arma para dizer que não é bem assim, não. Que o ímpio não vai ficar solto, livre, pirilampo, né? Assim, cheio de ideias autônomas, cheio de convicções, não vai. Não vai passar incólume, não vai passar sem o devido castigo, não vai passar sem que Deus não tome, ou sem que Deus não tenha, como é que eu vou dizer, Deus não venha com ações sobre essa, essa conduta, eu diria, essa má conduta. Então, as perguntas que ele faz nos remete a isso. Ele diz, insensatos, quando compreendereis? É possível que quem criou o ouvido não possa ouvir? Você acha que Deus não está ouvindo? Será que quem formou os olhos nada veja?
Ou seja, você acha que Deus não está vendo? Ele continua nas perguntas retóricas: aquele que disciplina as nações os deixará sem a devida retribuição punitiva? Então, você acha que vai passar batido, como dizemos hoje? Outra pergunta: não tem conhecimento aquele que concede ao ser humano o saber? Ou seja, você acha que Deus, desculpa a expressão, está abobalhado, está com bloqueio cognitivo? Justamente Deus, quem deu a capacidade intelectual ao homem de ponderações, de reflexões, de enfim. Você acha que Deus ficou nessa condição, né? Aí vem uma das constatações, quando ele diz: "O Senhor conhece muito bem todos os pensamentos humanos e sabe o quanto são fúteis". Aí ele começa a lançar esperança para a condição do justo, quando ele diz: "Bem-aventurada a pessoa a quem disciplinas, ó Eterno, aquele a quem ensinas a tua lei". A gente tem aqui 2 possibilidades enquanto crentes, né. Quando é que a palavra de Deus nos é ensinada? Então tem um testemunho interior, que é o Espírito Santo que ilumina o nosso interior, para que nós possamos compreender. Compreender o jeito de Deus agir, porque aqui no caso, o que precisa ter tranquilidade é de que Deus está atento, de que Deus está ativo no mundo. É a nossa prosa lá na escola dominical, de que Deus continua agindo através da sua própria providência, né. Providência é o que é? É o ato de Deus preservar todas as coisas, de Deus cooperar com os homens e de Deus governar todas as coisas. Isso é providência. E a Bíblia, de capa a capa, deixa isso claro, né. Então não é um Deus lá, como eu costumo dizer, mas é um Deus aqui, ativo, que interage nas nossas coisas. Não é um Deus que está desatento ao que a impiedade faz. Então, o teísmo, como a gente é uma expressão que significa exatamente isso. É um Deus presente que tanto abençoa, mas também pune, né. E por que que isso é necessário, Osmar, essa coisa tão negativa de punir? Porque Deus é justo, né. E Deus dará galardão segundo as obras de quem quer que seja, indistintamente. Então, essa justiça de Deus se manifesta nestas coisas. Então, esse alento para o justo começa quando ele fala isso aqui, né. Outra, que é bem-aventurada a pessoa a quem Deus disciplina, ou seja, que não faz o que quer, que não pensa o que dá na telha, né, que não, como é, que não age à parte de Deus. E por ser ensinado, doutrinado por Deus, também vai agir em conformidade com aquilo que Deus quer que façamos. Portanto, somos, pessoas mais do que felizes, porque nós recebemos esse ensinamento da parte de Deus. Eu falei da iluminação interior pelo Espírito Santo, mas também tem a palavra escrita, porque o apóstolo Paulo deixou claro que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, inclusive esse salmo, para a gente pensar que a gente pode atravessar os nossos dias com muita calma, como diz aqui: "Calmamente atravessará os dias maus, enquanto que, para os ímpios, uma fossa se abrirá". O que que o salmo, eu vou parar por aqui, mas o salmo continua falando dessa dessas destes diferentes desfechos, de como o Senhor nunca vai desamparar o seu povo, nunca vai abandonar, que os retos seguirão o Senhor, então isso é um desfecho para os justos. E
mas também traz o desfecho, né, para o ímpio, né? O Eterno fará recair sobre os ímpios a própria iniquidade deles, e serão consumidos por seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. É um outro desfecho. Então, eu lembro aqui o salmista Asaf, no Salmo 73, quando ele entendeu o fim dos ímpios. Aquilo que nos acalma, aquilo que faz com que a gente se alegre por ter a palavra de Deus para nos deixar dóceis, né? Obedientes, calminhos, nada de querer judiar dos outros, né? Nada de querer levar vantagem em tudo. Quando a gente não fica nessa obediência, a gente, o amor leal de Deus, como diz o Salmo, nunca vai nos abandonar, porque somos herança do Senhor, somos povo seu. Mas o ímpio, que não faz questão nenhuma, nem de amor leal, nem de disciplina, nem da lei, nem de ensino, nem de nada, vai arcar com as consequências dos seus atos, e o mergulho no seu próprio pecado é a representação máxima da sua própria ruína, porque é como disse o apóstolo Paulo, porque o salário do pecado é a morte. Deus nos abençoe a pensar nisso e nos alegrarmos, irmãos, porque o que a gente tem não é uma coisa de somenos, não é pequeno, não deve ser pequeno aos nossos olhos. Nós estamos sendo orientados, disciplinados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e isso nos faz pessoas que têm confiança no porvir, até para morrer temos confiança, porque fomos alcançados por essa iluminação. Não é assim com os ímpios que já andam em trevas e que vão permanecer em densas trevas. As coisas só pioram. Por isso que o quadro aqui, uma fossa se abrirá, é um quadro interessante desse desfecho, mau desfecho. Deus te abençoe e te alegra, meu irmão. Você tem a palavra de Deus, leia. Você tem o Espírito Santo, tem a comunhão com Ele. Deus te abençoe. Pai eterno, graças te damos. Abençoe a todos os meus irmãos. Dá graça, Senhor, para que mergulhemos muito mais nas palavras escritas para nós e que a comunhão com teu Espírito Santo só aumente, porque isso faz de nós pessoas seguras no teu amor leal. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém.